Olá, tudo bem? No programa de hoje eu recebo Marco Aurélio Dorigan. Marco tem quase 30 anos de sala de aula, é professor e psicopedagogo. Ele tem especialização em assuntos super pertinentes, em distúrbios emocionais e neuropsicopedagogia, além de um currículo invejável no idioma que todo mundo precisa conhecer, que é a língua inglesa. O Marco vem falar sobre educação, mas mais do que isso, refletir sobre métodos, reflexões sobre essa relação entre alunos e professores e toda a comunidade escolar. O Marco, muito obrigado pela presença. Você sabe que eu te acompanho há muito tempo e desde já agradecendo aqui, gratidão pela sua presença. Eu queria começar perguntando o seguinte, acho que todo mundo da educação estava ansioso, estavam ansiosos para essa volta depois da pandemia, como ia se dar tudo isso, depois de alunos aí confinados, como seria essa recepção? Como que tá? Olá, Orlando, quero agradecer o convite, agradecer a sua equipe e a todos que nos acompanham. Dizer que é uma grande alegria estar aqui hoje. Então, o contexto da pandemia, ele trouxe muitas aprendizagens. Antes, a relação da escola com a comunidade, a relação da escola com os alunos, ela era de um jeito. Pós-pandemia, muitas coisas se modificaram. Por quê? Os envolvidos perceberam que a relação do professor com o aluno, ela é de grande importância, não apenas na aprendizagem, mas também na construção de vínculos afetivos e que com esse distanciamento, o que aconteceu? Alguns vínculos foram quebrados, muitas vezes enfraquecidos. Então isso já foi um desafio que foi pensado logo nessa volta, foi pensado com muito carinho, muita preocupação, para que pudéssemos, através de nossas estratégias, fôssemos capazes de minimizar, pelo menos nesse começo, esse distanciamento, porque realmente aconteceu isso. Você tem alunos que voltaram de uma maneira muito tranquila, mas aí a gente vai cair no contexto da resiliência, que é a capacidade que eu tenho de passar por uma situação, adquirir ferramentas e conseguir superar e seguir. Porém, nem todos os alunos conseguem ter essa resiliência, o que enfraqueceu muito esses vínculos e que nessa volta houve um estranhamento de alguns desses alunos, sem contar também daquele déficit de aprendizagem, porque nada substitui o ensino presencial. E esse é o principal, Marco, desafio neste momento, assim, de um modo geral, para a escola, para a comunidade? O nosso desafio, assim, nós temos vários desafios, mas o nosso plano, em primeiro momento, é resgatar esses vínculos, mas já trabalhando com esses vínculos, o lado socioemocional, o lado cognitivo. Preparar o aluno, porque temos um conteúdo a cumprir, mas nós não podemos esquecer que o aluno ele é formado pelo lado cognitivo, mas também pelo lado emocional. Trabalhar só o cognitivo não seria a solução. Por quê? Porque existem as variáveis num processo de aprendizagem. O aluno ele não é só o cérebro, ele é formado pelas suas emoções, pelas suas escolhas, pelo seu olhar. Ele é formado por um arcabouço que ele traz de casa, um conhecimento que vem de casa. Mas isso precisa também ser combinado com o conhecimento da escola, porque a família também ensina. Porém, nesse distanciamento, esse conhecimento ele ficou um pouco enfraquecido, porque as famílias também vivenciaram situações difíceis, assim como a escola. Então, eu acredito
muito que tanto as famílias, a comunidade e os envolvidos na educação perceberam que nós formamos uma rede em que um precisa do outro para que os nossos ensinamentos sejam confirmados. Ô Marco, eu sei que muitas escolas voltaram, mas os professores, né, a comunidade, vamos dizer assim, os outros profissionais, eles voltaram com uma certa antecedência. Como foi, de um modo geral, a partir das suas pesquisas, da sua vivência, para esses profissionais? Porque também tinha um certo medo ali, muitos profissionais voltaram até antes do recomendado, né, assim, algumas escolas brasileiras, e tinha esse medo até dos profissionais, né? Qual foi a fotografia que a gente teve desse período? Orlando, é um ponto importante falarmos sobre isso. Por quê? Muitos profissionais, né, nessa área da educação, eles tinham já a sua prática que utilizavam de uma maneira coerente, já estavam acostumados com o seu lidar com a educação. Quando vem a pandemia, muitos precisaram se reinventar de uma hora para outra. Então, por exemplo, o uso da tecnologia foi algo que causou espanto, tá? Porque existem professores que tinham dificuldade. Eu mesmo tive algumas dificuldades em usar algumas ferramentas. Então, nós tivemos que lidar com o difícil, até com o impossível, de uma hora para outra. Então, isso até, pensando nessas ferramentas, a preocupação nossa com o aluno, como ele iria receber esse conteúdo dessa maneira? Como a família iria orientar essa aula que era mandada? Diga-se de passagem, ótimas aulas que os professores, eles preparavam pensando nessa dificuldade do aluno, porém, pensando também, eu não estarei ali perto. Então, eu preciso preparar um conteúdo, passar esse conteúdo, mas utilizando um outro recurso socioemocional, que é a empatia. Eu me colocar no lugar do outro. E dessa forma, pensando nesses recursos tecnológicos, por melhor que fosse o preparo dessa aula, o nosso medo, a nossa insegurança era: será que esse aluno de fato está fazendo tudo o que estamos apontando ali nessas práticas? Como esse aluno vai voltar? Será que ele vai voltar mais fraco? Será que ele vai voltar mais fortalecido? Por quê? Você passa ali um conteúdo, né? Você imagina como ele vai receber esse conteúdo, mas a sua evolução, ela só é possível no presencial. Quando nós, um pouquinho antes de voltarmos na nossa escola, nós também tivemos um acolhimento, porque muitos professores também passaram por situações difíceis, inclusive de perdas na família. Então chegaram, né, muito sensíveis, o que é natural, assim como esses alunos. Então nós tivemos um acolhimento, isso fez parte do nosso processo de readaptação. E pensando não apenas no cognitivo, mas também do emocional, que preparássemos aulas iniciais como uma recepção e um acolhimento para esse aluno. Permeados pela parte cognitiva, cada professor na sua disciplina, mas sem esquecer que os primeiros dias eram dias de acolhimento. E dessa forma, podemos sentir através de avaliações diagnósticas, que são avaliações que medem mesmo o conhecimento. Tanto é aqui que a nossa cidade ela promove esse tipo de avaliação diagnóstica, para que cada professor tivesse uma ferramenta para poder avaliar em que ponto estavam esses alunos. Ô Marco, quando a gente pensa na pandemia, pelo menos eu fiquei pensando, que ela deu uma sacudida em vários setores, né? Os profissionais precisaram se readequar, quem teve que ficar em casa, teve que refazer procedimentos, e um dos caminhos, uma das searas foi a educação, né? E, ao meu ver, deixou assim um pouco até transparente algumas fragilidades. Não estou falando só do nosso universo aqui, estou falando da educação de um modo geral.
que a gente viu que nem todos os brasileiros têm acesso à internet, nem todos têm lá um celular com bons recursos para ter suas aulas, né, nesse movimento. Desses processos educacionais tão questionáveis às vezes, qual que é a avaliação, qual que é a lição que os profissionais de educação tiraram a partir dessa reflexão? É interessante pensarmos que não importa qual seja a metodologia, não importa qual sejam os recursos que eu vou utilizar na minha aula, é preciso que haja uma parceria com família, escola e aluno. Nós tivemos que penetrar nas famílias e nós vimos de um tudo. Então você tinha famílias, na hora que você mandava atividade, a família extremamente participativa. Ela queria saber como eu vou proceder, como eu vou enviar essa atividade, no que eu posso ajudar. Outras famílias não tiveram essa percepção, não por culpa delas, mas pela baixa escolarização. E elas ajudavam como elas podiam. E o que aconteceram muitas falhas. Então, independente do processo, da metodologia, do recurso, a parceria da família ainda é o que a gente pretende aí segurar, lapidar, refinar. Muitas vezes você mandava uma atividade para esse aluno e às vezes o aluno mandava, olha, eu não fiz porque eu não tive quem me ajudasse. Mesmo o professor mandando a sua orientação, um áudio, todos os professores mandavam ali os seus itens, as suas explicações, mas precisava de uma ajuda. Então aí nós começamos a ver as fragilidades que essas famílias também têm com as suas relações com a escola, com o universo escolar. Né? A gente sempre pensa assim, a escola é uma segunda casa, é uma segunda família. Então eu preciso manter um bom relacionamento para que haja um diálogo entre ambas as partes e não que seja uma terceirização de uma educação. Por quê? Nós lidamos, o conhecimento ele acontece com as relações, com os relacionamentos. Seja ele qual seja a situação, um conhecimento prático de um verbo, uma aula de ciências, um conhecimento de geografia. Eu tenho a parte técnica, mas eu também preciso de um embasamento emocional, que muitas vezes a família não conseguiu, por N motivos, ali estar junto de seus filhos para que ele fizesse uma lição, para que ele lesse um texto. E muitas vezes não era uma dificuldade dele, mas era um lidar com a matéria. Nós tínhamos, por exemplo, famílias com 3, 4 filhos com um celular. E essa mãe chegava do trabalho para poder orientar esses 4 filhos. E aí você imagina uma mãe que trabalhou o dia inteiro, que não tem tanta informação, mas mesmo com um pouquinho de boa vontade, nós tivemos alguns resultados. Mas esse foi o maior desafio, a família entender esse companheirismo que precisa existir. Por um outro lado, essa relação dos pais e filhos também ficou aí bem evidente para muitos pais, o que vocês, professores e os profissionais da escola, né, da educação, passam no dia a dia, né, com essa questão de, primeiro, em alguns casos, evidentemente, de indisciplina, de ter que readequar ali seu tempo para poder ensiná-los, corrigir hábitos que vêm lá de trás. Então, para os pais, acho que eles também sentiram na pele aí um pouco do que é a realidade dos professores, né? Nós, nos bastidores, né, não acontecem apenas a magia de um preparo de uma aula pensada. Né? Então, nós temos todo um preparo, nós estudamos, nós buscamos informações que sejam pertinentes para que esse jovem possa saborear o conhecimento. É isso que nós queremos, saborear o conhecimento e não engolir um conteúdo. Seria muito chato, principalmente agora, após a pandemia, que a gente precisa trabalhar com coisas que sejam atraentes, para que esse aluno
recrie os seus vínculos. Então nós estudamos, pensamos na metodologia. Porém, ao chegarmos numa sala de aula, você vai encontrar com um universo muito adversos, diferentes, em níveis de cognição. Então, crianças muito rápidas no pensamento, crianças com mais dificuldade em entender. Nós vamos encontrar crianças que têm um emocional muito fragilizado, crianças muito seguras de si, mas no fundo não tão seguras. Então você vai ter ali uma variantes a ser encaradas, desafios. E não adianta chegar com a matéria, com o conteúdo, falar uma vez e achar que todo mundo aprendeu. Até porque todos aprendem, mas cada um aprende de um jeito. Então a gente procura ter uma modulação na hora de ensinar. E virou uma atribuição também do professor ter essa habilidade de passar a ler esse aluno, né, Marco? Porque, como você bem disse, a gente vem de uma educação de lá atrás que mede com a mesma régua para todos, o que é uma grande, muito perigoso, porque, na verdade, cada um tem seus estágios, né? Nós temos que encarar que cada indivíduo, ele tem as suas características, ele tem o seu arcabouço teórico, ele não chega na escola zerado, ele tem um conhecimento que vem da família. E zerar esse conhecimento não é favorável para o professor, porque ali é um ambiente de troca. Eu ensino, ele aprende, mas eu também aprendo com ele e aprendemos juntos. O que acontece? Cada pessoa aprende de um jeito. Cada pessoa tem um jeito de ouvir, falar e compreender o que está sendo mostrado. Não dá para ligarmos um piloto automático, chegarmos numa sala de aula, mostrarmos equipamentos maravilhosos, ter uma articulação na fala, ter uma performance didática, se eu estou colocando todos ali de uma forma igual. Existe uma leitura que vai além do caderno, que é a leitura que eu faço do ser humano que está ali na frente. Desde como ele senta numa carteira, desde como ele me recebe, desde como ele me olha. É uma troca. É isso que nos colocam aí como professores que têm uma percepção do nosso aluno. Então, antes de eu pensar naquele conteúdo, de eu chegar na sala de aula, eu tenho que arrumar essa sala de aula, mas não arrumar as carteiras, arrumar o meu aluno, orientar, guiar, porque educação não é apenas o conteúdo, é você orientar, ensinar, inclusive ensinar a pensar nos sentimentos. É organizar essas emoções todas, né? E é um processo que exige muita paciência, muito traquejo, muito comprometimento, muita habilidade também, por que não, né? E é uma constância isso, né, Marco? Não é achar que vou fazer um dia isso e vai servir para o resto do ano. É uma construção, né? Essa construção, ela é pensada e ela tem que ser trabalhada todos os dias. Isso é algo que acontece em todas as aulas. Eu vou citar um exemplo. Nós temos os nossos combinados. Então, cada professor faz o seu combinado no início do ano letivo. Então, eu tenho os meus combinados. Só que o que está por trás desses combinados? Existe ali um padrão que eu espero de comportamento, né, que tem a ver com o que eu penso sobre estar bem numa sala de aula. Então eu conforto o meu aluno dizendo assim, olha, aqui você vai sentar desse jeito, mas não é sentar assim porque eu quero que você sente, é porque você está em fase de crescimento. Se você sentar tortinho, tua coluna vai ficar torta. Se você sentar assim, você vai sentir dores musculares, mostrando o porquê daquele comportamento, orientando. Então não é uma imposição, é um questionamento que ele pode até fazer, mas ele vai ter que compreender o que eu quero dele. Uma coisa que é interessante, eu faço isso, sempre fiz, eu acho que farei aí até minha aposentadoria, é a questão do erro. Eu digo para ele, aqui você pode errar. O erro aqui é parte do seu processo, não tenha medo de errar. Eu também erro, só que eu tenho que errar menos porque eu sou professor.
mas se você cortar aqui sai sangue, eu sou humano, então o erro aqui, ele acontece, ele é natural, ele é esperado. O erro, ele é parte do teu sucesso. Então ele já se sente mais, ufa, né? Tira um peso. Ele tira um peso. Por quê? É a pressão. Ele se sente menos pressionado, ele fala, bom, se você está falando que é assim, então eu vou confiar em você. E realmente, quando ele errar, falar, ok, eu tenho que te corrigir, porque é esta a minha função, mas o seu erro é bem-vindo. Ele não é, o meu erro com o meu aluno, ele é reflexivo, ele não é punitivo. Você corrige e segue a vida. Vou seguir e vou explicar, olha, tem aí um certo acerto, mas vamos melhorar isso. Perfeito. Olha, eu vou precisar ir para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre ansiedade, um assunto que está dominando aí os jovens. E o Marco vai contar para a gente quais são os 3 vilões que podem prejudicar essa relação. A gente volta já já. Não sai daí. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta. O papo hoje é com esse queridíssimo professor Marco Dorigan, Marco Aurélio Dorigan, queridíssimo. Ô Marco, eu fui para o intervalo, deixei aí no ar que você vai explicar um pouco sobre ansiedade, mas enfim, eu acho que o mais importante, né, Marco, dessa nossa conversa, quando a gente analisa a educação num escopo maior, é sempre pensar que a gente pode melhorar. E um assunto que a gente também tem que olhar para ele é a questão da ansiedade, né? Pensando nas escolas brasileiras, eu tenho contato também com professores de outros países. Antes da pandemia, nós já tínhamos esses vilões, mas na pandemia e agora, nós ainda lidamos com esses 3 vilões, mas de uma maneira potencializada. Eles ganharam força. Quais são os vilões aí? A depressão, o estresse e a ansiedade. Então, de uma maneira prática, né, e simples, a depressão, o excesso de passado. O estresse, o excesso de presente. E a ansiedade, excesso de futuro. Vamos recapitular para quem está em casa? Então, depressão... Excesso de passado. Aí o estresse... Excesso de presente. E a ansiedade... Excesso de futuro. É bom a gente saber lidar com esses excessos, né, Marco? E justamente. E pensando nas escolas desse nosso grande país e de outros países, esses 3 vilões invadiram não apenas os ambientes de educação, as escolas no geral. Nós vimos esse tempo atrás em Recife, aquele episódio dos alunos, né, num grupo, todos passando muito mal, né, precisaram ser encaminhados, precisaram de ajuda médica. Então, esses 3 vilões, eles permeiam esses ambientes, todos os setores, mas na educação, pensando em todas as escolas, né, que é o nosso objetivo, analisar esses contextos em outros lugares, eles realmente causaram grandes prejuízos. Por quê? Vamos pensar na ansiedade, vamos falar sobre ela. A ansiedade, ela é um episódio que pode acontecer de uma maneira normal com todos nós. Então vamos pensar assim, eu tenho uma prova amanhã, tá?
e eu preciso tirar uma nota boa, eu preciso me preparar, mas eu fico ansioso, eu serei avaliado, eu preciso tirar uma nota, perfeitamente normal. Eu vou começar um novo emprego, vou sentir ansiedade, perfeitamente normal. Outros exemplos, eu vou fazer uma apresentação na minha escola, na minha faculdade, né? Vamos pensar lá os alunos das faculdades que precisam apresentar seus trabalhos perante a uma banca. Perfeitamente normal você sentir-se ansioso. Mas a ansiedade que a gente está falando aqui já é uma ansiedade acentuada, é a ansiedade patológica. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessiva, exacerbada e persistente. Diferente da preocupação da minha prova, que eu fiquei ali ansioso, fiz a prova, ok, tá tudo jóia. Já essa ansiedade patológica, ela é acentuada, ela é persistente. E ela tem a ver com um fato, um evento futuro, que pode acontecer ou não, e até de eventos do dia a dia. Então, por exemplo, alguém que tem uma ansiedade normal, ela fica ansiosa, por exemplo, de passar num bairro, às vezes à noite, que ela tem medo ali, que acontece assalto. Uma pessoa normal, ela fica ansiosa, passa o bairro, tá tudo bem, pufa, cheguei em casa. Já o ansioso, ele começa a passar mal. Por quê? Porque a ansiedade patológica, ela traz efeitos orgânicos, né? E efeitos psicológicos, mentais. E pensando nisso, né, com a pandemia, isso acentuou de maneira drástica. Sem contar que as pessoas também não estão falando, e eu vou pedir licença para falar, o suicídio, ele aumentou demais durante esse tempo. Então nós precisamos falar, né, de outros assuntos, mas não podemos esquecer que o que é normal e o que excede. Então, por exemplo, o medo. É bom sentir medo, mas o medo normal. O medo, ele me protege. Então, se eu sei que ali tem um buraco, eu vou sentir medo, eu não vou ali. Então, o medo me protege. Se eu estou um pouquinho estressado, o estresse normal, o estresse ele vai fazer com que eu produza mais, que eu seja mais útil. E ter ansiedade, a ansiedade normal, também é legal, porque eu vou me preparar para algo futuro. Mas quando isso excede, isso vira um incômodo. E o oportuno desse assunto, Marco, quando a gente pensa em depressão, estresse e ansiedade, para qualquer pessoa já é um ponto. Quando esses assuntos vão para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, elas potencializam ainda mais. E se a gente colocar que esses pré-adolescentes aí estão com vários questionamentos existenciais, de futuro, é ainda mais perigoso. Então, por isso que tem que ter esse tato da família, da escola, do professor ali, dos colegas em também saber lidar com esses assuntos, né, Marco? Como isso acontece? Então, se nós pegarmos aqui nas nossas escolas brasileiras, assim como lá fora, né? Se você pegar, por exemplo, um aluno americano, vamos pegar que é o que eu consigo ter contato maior com professores americanos. Ele é extremamente tecnológico. A tecnologia aumenta a ansiedade. Ela potencializa. Vamos pensar agora aqui no nosso aluno brasileiro, no nosso grande Brasil. Desde a escola mais simples até a escola mais tecnológica. Não vai ser difícil você encontrar, por exemplo, um adolescente ou uma criança trazendo os seguintes sintomas físicos: frequência cardíaca elevada, a respiração rápida, sudorese, que é o excesso de suor, mãos e pés frios, a boca seca, o lábio formigando, um aperto no peito. Esses são os sintomas físicos da ansiedade. Sintomas psicológicos, emocionais. A criança irritada, esse aluno irritado dentro da escola,
esse universitário irritado dentro da sua faculdade, dentro da sua sala, sentimentos pessimistas, falta de possibilidade, medo, choro, sentimento de derrota. E por que isso acontece? Como isso se dá? Vamos pegar aí na questão das escolas, dos métodos que existem. O mecanismo de aprendizagem, ele segue um percurso. Como ele acontece? Um aluno ele vai à escola, ele recebe a informação do professor, tá? Para que eu preste atenção, eu preciso estar focado, certo? O professor vai passar a informação para mim. Depois, para que essa informação vire conhecimento, eu preciso lidar com essa informação. Eu vou fazer uma lição de casa, eu vou ler mais sobre, eu vou assistir a um filme, eu vou ler livros, eu vou trocar informações para que essa informação vire conhecimento, certo? Depois, eu preciso dormir bem para que esse conhecimento vire memória e fixação, tá? Então, esse é o meu percurso de aprendizagem, é como eu aprendo. Só que vamos pensar numa criança, num jovem ansioso. Quando o professor está passando a informação, ele está ali, mas ele está de corpo. O pensamento dele está num evento futuro, porque a ansiedade é esse pensamento lá na frente. E é uma preocupação excessiva. Eu preciso focar para ouvir o que o professor está falando. Então, uma queixa dos professores, em geral, em todos os contextos, o meu aluno, ele não consegue me ouvir, ele não consegue focar a atenção. Claro, ele está preocupado, ele está ansioso. Outro lugar que a ansiedade vai permear é nesse momento e depois na hora dele transformar a informação em conhecimento. Ele tem que sentar e fazer uma tarefa. Ele não tem paciência para lidar com aquela informação. Ele não consegue fazer uma tarefa, ele não consegue ler um livro porque ele está ansioso. E aí nós vamos para a última parte, que é a mais difícil. Ele precisa dormir. Se ele está ansioso, a ansiedade vai provocar insônia. Então, você percebe que a ansiedade ela vai permear o processo, o mecanismo de aprendizagem. Comprometendo toda essa etapa. Todas as etapas. Então, essa queixa, ela vai desde os pequenos até os universitários. Ô Marco, quando a gente pensa que, por exemplo, ao identificar esse aluno com todos esses problemas, a gente pensa assim, então talvez se encaminhá-lo para o psicólogo resolve a situação, ou para um profissional como você é formado em psicopedagogia, para um núcleo lá, que a gente sabe que, por exemplo, a realidade do Sertãozinho, a gente tem um CRAP aqui que faria um trabalho como esse. Mas, em contrapartida, a gente sabe, tem muitos brasileiros que não têm condições de encaminhar essa criança para um profissional lá e pagar pelo tratamento. Como, de forma prática, o pai que está me assistindo agora, a mãe que está me assistindo agora, o próprio professor pode ajudar esse aluno? Pensando sobre isso, a gente vai começar pelo professor, tá? Esse professor, no seu contato, nas suas práticas ali na sala de aula, o professor ele tem que ter a percepção, que é esse mecanismo de eu olhar além do cognitivo, tá? Então, o meu aluno ele está fazendo uma lição, ele está fazendo ali uma conta, ele está resolvendo um problema, eu vou ver como ele procede, o seu comportamento. A gente diz que o professor, ele tem um olhar desapaixonado, por isso que ele consegue fazer isso. O que é esse olhar desapaixonado, Orlando? Não é que ele não tem amor pelo seu aluno. O olhar desapaixonado é que ele consegue ver o aluno de uma clareza mais técnica. Isso é esperado, isso não é esperado neste momento. A partir do momento que ele percebeu isso, atenção, o professor ele não pode fazer um diagnóstico. Quem faz um diagnóstico é o médico. Só que o primeiro a perceber é o professor.
Aí esse professor, ele vai comunicar o seu coordenador, as escolas possuem o seu coordenador, qualquer escola, seja das crianças até as universidades, né? Ele vai comunicar o seu coordenador e esse coordenador vai comunicar essa família, vai chamar ali o responsável e vai passar esses comportamentos. A família, como ela tem um olhar apaixonado, ela tem o seu lado afetivo, porque são pais, avós, né? Ele vai dar o seu depoimento. Por quê? Porque muitas vezes essa família pode pensar assim: poxa, ele faz isso direto em casa, isso é normal, e às vezes isso não é normal. E uma coisa também que pode acontecer é do pai dizer assim: ah, isso é uma frescura, isso ele faz direto, ela faz direto, isso é uma birra. Quer chamar atenção. Quer chamar atenção. E uma coisa interessante também é que um dos efeitos, né, orgânicos, a pessoa tem dor de barriga, ela tem dor de cabeça, ela tem tensão muscular e ela chora. Ai, tá sempre chorando antes de ir para a escola. Isso é frescura. Isso às vezes não é uma frescura, já é uma ansiedade acentuada. Então, o professor que está ali, ele vai ter essa percepção. Ele não vai diagnosticar, ele vai trazer esses pontos, essas observações para o seu coordenador e o coordenador vai chamar essa família, né, o seu responsável, e vai orientá-lo à procura de um médico, que a princípio o ideal seria um psiquiatra, não havendo psiquiatra, um clínico geral ou um neuro. Tá? Mas geralmente quando você procura o clínico, ele já faz o encaminhamento para o psiquiatra e o psiquiatra vai avaliar. Então nós temos aí no sistema público os psiquiatras na rede particular que fazem esse atendimento. E só que esse start, ele começa com um professor. Então o professor ele precisa ter essa percepção, porque começa ali esse processo de cura. Perfeito. Ô Marco, a gente já meio que caminha para a reta final da entrevista. A gente falou tanto sobre métodos, sobre a participação da comunidade, a gente falou de questões socioemocionais. O que a gente pode esperar da educação para o futuro, tendo esse pequeno recorte do que a gente viveu aí nessas últimas décadas? A gente avançou, aí voltou para trás, aí veio a pandemia, agora é um novo ressignificar das coisas. O que você pensa sobre? Exatamente na questão do desafio, né? A escola sempre procura nos seus desafios melhorar cada coisinha ali no seu ambiente, no seu lidar com o aluno. Está vindo aí uma geração muito tecnológica, tá? Que tem aí altos conhecimentos tecnológicos, mas ainda não sabe lidar com a emoção. Exato, com as suas frustrações, por exemplo. Não sabe. E uma dos problemas da ansiedade, né, que ainda é um tabu falar sobre isso. Então, voltando só um pouquinho, quando ele vai para esse médico, que ele vem com as orientações, então a parceria da escola com a família, ela é extremamente importante. Porque um professor na sala de aula, ele pode trabalhar sem parar o seu conteúdo, Orlando, as habilidades socioemocionais. Ele pode promover uma roda de conversa, ele pode promover palestras, ele pode estar sempre interagindo com essa família está sempre trocando informações. E essa família também tem que ser orientada. Essa família também precisa compreender, desde a mudança de uma alimentação, de um dormir direito, de um uso de tecnologia de uma forma mais racional. De um diálogo construtivo. De um diálogo construtivo e tudo isso para ir amenizando essa ansiedade. Então é um trabalho em equipe. O professor, a família e os profissionais envolvidos. Esse médico, ele ainda poderá encaminhar essa criança para um psicólogo, para uma terapia, para um psicopedagogo. E a geração que está vindo agora, como ela é altamente rápida, mas ela tem essa dificuldade,
Talvez esse ainda seja o nosso desafio. Usar essa rapidez tecnológica para que ela também tenha essa rapidez em perceber-se como humano, como aquele que vai construir o seu caminho, pegando de melhor ali o que ele tem agora no nosso presente, seus recursos, né? Eu sou de uma época que tinha a Barça, e que era a nossa tecnologia, e nós nos virávamos muito bem. Você imagina hoje, essa moçada tão perspicaz, tão rápida, utilizando de uma maneira racional, mas usando isso de uma maneira humana. Para o bem. Para o bem, usando os sentimentos. Então, o nosso desafio, ele é grande para trazer essa junção dessa perspicácia tecnológica, mas resgatando esse humano que ainda precisa ser trabalhado. Perfeito. Eu sempre digo aqui também, nas rodas de conversas que eu participo, que educação é função de todos, né? Eu não preciso ser professor para contribuir com a educação, tampouco preciso estar ali no chão da escola. Na sua opinião, como qualquer pessoa que está nos vendo agora, de repente tem um advogado lá me vendo e fala, eu queria ajudar na escola. Como que a sociedade, na sua opinião, pode ajudar a educação, Marco? Orlando, todos nós temos algo a ensinar. Eu tive algumas experiências aí pelas minhas andanças e pude perceber em alguns países que a educação ela acontece desde a entrada da escola com o tio que vende a pipoca, passando pela equipe da limpeza, pela equipe de outros profissionais que atuam ali, porque todos podem ensinar. Você imagina essa escola na comunidade, quantas pessoas bacanas tem ali que poderiam prestar algum tipo de ajuda, desde palestras, desde pequenos eventos que possam contribuir para que esse jovem também aprenda, não só na escola, como fora dela. Mas a escola, ela também tem esse papel de trazer essas pessoas para o seu interno. E eu pude perceber coisas assim incríveis. Eu cheguei a ver crianças utilizando ábaco feito de conchas em algumas ilhas muito pequenininhas no Caribe. Uau. Eu tive a oportunidade de ver criancinhas bem assim, jardim da infância, desenhando obras em museus na Itália. Você pega, por exemplo, na Argentina, né, crianças em pontos de ônibus com pequenas estantes esperando ali o ônibus lendo. Então, todos podem contribuir de alguma maneira, mas nós temos que pensar que o aluno, quando sai da escola, que ele vai para a sua comunidade, ele também recebe ensinamentos. Então, a questão de ética, da minha comunidade utilizar a ética com essa criança, esse respeito, ensinar essa criança a olhar de fato para aquele ambiente que ela está inserida e fazer essa troca, porque todos podem ensinar. E valorizar isso, né, Marco? Porque a gente fica pensando às vezes, né, tem essa bobeira de, mas aquela pessoa não estudou, não tem orientação para aquilo. Imagina quantas pessoas que você aí de casa conhece que sequer passaram por uma sala de aula, mas que têm sabedoria, né? E aproveitar essas pessoas, né? Levando até a escola, compartilhando, por que não desenvolver atividades com essas pessoas, né? Que tal se a gente pegasse essa turma aqui do 4º ano e fosse conhecer a dona Maria que tem a horta em tal bairro, né? Então, acho que educação também é essa troca, né? Ela é um resgate das nossas raízes. A minha geração, nós crescemos nas conversas, nas varandas, na cozinha de casa. Então, eu venho de uma família italiana, então talvez eu tenha ido para o lado das línguas, porque a minha avó, eu lembro disso, 6, 7 anos ela cantava em italiano. Ela me ensinava o bom dia, o boa tarde. A minha mãe com as minhas tias, elas conversavam em italiano. Minha mãe tem 86 anos e nós assistimos a um programa de música italiana. Começa a música, não dá assim 2 segundos e minha mãe já fala o nome da música,
ela traduz o nome da música e fala quem é que canta. Uau. Era um costume lá de casa sabermos por que o meu nome é esse. Então, por exemplo, o meu nome é Marco Aurélio, foi a minha tia Nena que me deu esse nome por conta de um escritor italiano. Muitos pensam que era por causa do imperador, mas não foi um escritor italiano. Então a gente tinha essa raiz, já era criada em casa. Então hoje, pensando no exemplo que você deu, né, de procurar alguém ali no bairro, você imagina quanta riqueza nós temos nos bairros, daqui da cidade, das outras cidades. Quanta sabedoria. Quantos saberes que enriquecem. É aquilo, eu chego na escola, mas eu não chego zerado. Eu tenho um arcabouço familiar que eu tenho que ter a honra. E essa visão de mundo que você leva para a escola, independente do contexto, se ela é melhor ou maior é outra discussão, mas essas vivências, essas experiências, elas fazem todo sentido, né? Querido, que papo gostoso, hein? Eu ficaria 4 horas aqui com você, colocasse uns amendoins aqui, a gente ia conversar altas horas. Para a gente encerrar mesmo, um filme e um livro que mudaram. Então vamos lá. Existe um filme, ele é um filme para adolescente, para crianças, mas ele é muito significativo, que é O Jardim Secreto. E um livro que eu não abro mão, ele é Forever, O Pequeno Príncipe. Ah, matou a pau, como meu dizer, Deus, né? O Pequeno Príncipe. Querido, mais uma vez, obrigado, viu? Gratidão pelas suas valorosas contribuições aqui com a gente. E você volta em outro momento. Para você que acompanhou, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você pode acompanhar as notícias da Câmara em todas essas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.